Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Ludmila, sou fonoaudióloga, neuropsicopedagoga, especialista em neurociência e também fonoeducacional. Meu nome é Camila, sou fonoaudióloga formada pela UFMG, pós-graduada em linguagem e aprendizagem, faço parte da equipe Resende Coelho e também fonoaudióloga educacional. Hoje nós vamos dar para vocês 5 dicas para aumentar o vocabulário da criança. Bom, a primeira dica é conversa, né, gente? Parece óbvio, mas não é. Então, tem famílias, dentro de algumas famílias, ou até mesmo nas escolas, professores, eles utilizam uma forma muito simples e muito sucinta de conversar com a criança. Então, às vezes é só, né, sim, não, talvez, ok, né? Então, é sempre importante a gente tentar enriquecer esse vocabulário. Então, com um diálogo bem maior, com um número de palavras bem maior. Ai, Ludmila, mas eu tô falando com uma criança de 2 anos. Talvez o que eu venha falar com ela ali naquele momento seja um vocabulário que não seja da idade dela. Não tem problema nenhum. A gente utiliza a linguagem corporal junto também, né? Então, eu vou falando, olha, filho, é assim, tal coisa. Ou, por exemplo, se ele pergunta alguma coisa, né? Se já é uma criança que consegue desenvolver oralidade aí, ter uma conversa, já num bate-papo, num diálogo. Então, é tal coisa ou tal coisa, né? É sempre bom dar esses exemplos, aumentar mesmo o número de palavras dentro das frases, dar esse espaço comunicativo para a criança falar, porque aí também a gente às vezes tem pai e professor que é o contrário, né? A gente pede para aumentar pela criança e não deixa a criança ter esse espaço comunicativo para responder. A gente vai dando essas dicas, não, tem que conversar mais, aumentar o vocabulário. Aí o professor ou o pai só fala e a criança não tem espaço para responder. Então, não adianta também, tá? Então, é importante falar e dar esse tempo, esse espaço aí comunicativo, essa troca de turno com o aluno ou com o filho de vocês. E a gente fala para poder contar sobre o mundo, né? Pra gente é muito óbvio quando a gente está dirigindo o carro e a criança às vezes está... Parece óbvio, mas não é. Tá atrás e às vezes a gente vai ali com a música, a criança fica às vezes no tablet, enfim, com um brinquedo, em vez de a gente aproveitar a oportunidade dela, né, da gente falar como que funciona, por que o carro parou, por que ela tá ali atrás, ou seja, contar um pouquinho do seu dia, que às vezes na hora que a gente chega em casa a gente não tem tanto tempo de fazer isso. Na hora do banho, aproveitar para poder falar sobre as partes do corpo, se um brinquedo caiu. E isso é uma coisa legal que você falou, porque uma queixa que a gente tem também, às vezes o pai fala assim, eu perguntei pra ele como é que foi o dia dele, e ele só respondeu legal, ou então foi bom. Então, essa pergunta, né, é importante até a forma que a gente faz a pergunta. É uma pergunta que ele pode ter 1 milhão de jeitos de responder, inclusive legal, sim, não. Então, ser mais direcionado, né? E aí, como que foi lá o horário do lanche? Né? Então, você já pegou uma coisa maior e foi mais específico. E aí, as chances da criança tentar lembrar, né, o que aconteceu na hora do lanche, o que ela levou do lanche, o coleguinha da mesa do lado ou da mesa dela levou, e ela falar sobre isso, as chances são maiores, né? Exatamente. A criança, antes dos 3 anos e meio, 4, raramente ela consegue, se não for direcionado, contar realmente como foi o dia dela. Então, dar opções. Fulaninho foi hoje na escola e a aula de educação física. Então, essas dicas vão fazer com que vocês consigam mesmo saber um pouco mais do dia da criança. Ali, até os 2 anos de idade, a criança ela não demanda tanto da gente. Ou seja, se a gente esperar uma iniciativa dela para que a gente troque, né, faça esse diálogo com ela, vai ser muito difícil. Então, até mais ou menos nessa idade, onde que a demanda é muito mais do adulto do que da criança, a gente precisa ir contando para que na hora que ela tiver condições de fato de começar a produzir a frase, que é mais ou menos nessa idade, ela tem um repertório de linguagem para começar a produzir. Então, contar mesmo sobre o mundo à volta dela. E aí, o mais importante, lá na frente, no futuro, durante o processo de alfabetização, até pós-alfabetização, o vocabulário é um elemento imprescindível para esse desenvolvimento mesmo de leitura e de escrita da criança. Beleza? Agora a Camila vai falar a segunda dica.
Muitas das vezes, né, a gente sabe que é importante a gente usar um vocabulário onde que a criança entenda. A gente não pode usar um vocabulário tão muito simplório, mas também não muito rebuscado, ou seja, tentar adaptar ali a idade e a vivência da criança, mas a gente às vezes trocar, ou seja, usar sinônimos durante a nossa fala é importante para a gente ampliar esse vocabulário. Como que a gente pode falar muito? Será que a gente falar bastante em algumas situações é importante? Será que se a gente falar, azul, mas a cor do céu, qual que é a cor do céu? Então ela sabe que isso pode representar, às vezes, quando ela tiver uma dificuldade de acesso aí à palavra. Ou seja, a gente mostra que existe mais de uma possibilidade para essa criança de dizer o mesmo vocábulo. Então a gente aumenta esse vocabulário, que vai ser importante para que ela consiga expressar não só aquilo que é literal, mas os sentimentos, que é muito difícil da gente colocar em palavras, e até mesmo pensando futuramente, né, na hora da escrita, a gente ter essas opções aí para poder variar esse vocabulário. Ótimo. E agora a terceira dica. Leia, gente, para criança. A gente precisa ler, tá bom? Então, assim, mas as queixas que às vezes ou o professor ou o pai tem. Mas ele não tem interesse. Eu começo a ler e ele quer fazer outra coisa, ele, né, não quer aquele livrinho. Primeiro, lógico, né, a gente tem que escolher o livro certo para cada idade, né? Então, a gente tem que tentar sempre estar ali dentro do interesse da criança. E quanto menor for a criança, maior a figura, né, a ilustração. Por quê? Porque a gente que vai dar ali o vocabulário e vai conseguir falar sobre aquelas imagens e descrever para aquela criança. E dá até margem, né, para ela conversar com a gente sobre isso também. Então é importante a gente folhear o livro e ir fazendo essa organização temporal, né? Olha aqui, o leão era assim, uau! E é bom fazer também, para despertar esse interesse, além, né, do tema do livro, fazer de uma forma com uma prosódia melhor, né, com uma entonação, uma variação melódica maior. Porque se lê assim também, né, o leão Adão era o rei da selva. Quem que vai aguentar, né, gente? Até eu. Não tem jeito. Então, é importante. Livros também muito extensos, né, a criança, aí mais uma vez, quanto menor mesmo é o limiar de atenção da criança, ela não vai ter atenção para chegar até o final. A gente tem uma tabelinha que depois a gente pode disponibilizar para vocês. A gente põe no final. Isso, sobre o tempo de atenção da criança. Então, a gente sabe que 1 ano de idade, 5 minutinhos, ou seja, é uma questão de hábito, onde que as primeiras vezes, de fato, a criança, ela vai estar um pouco mais dispersa, que às vezes tem alguma coisa que ela está mais habituada a fazer do que estar atenta ali à imagem de um livro, a uma coisa que não tem tanto movimento. Mas se a gente insistir, isso se torna uma rotina, a gente pratica esse hábito, de fato, de leitura. E ali, por volta dos 6 anos, por exemplo, a gente já tem um tempo de atenção de 25 minutos. Hoje a gente pode usar um livro um pouco maior. Para as crianças menores, livros de textura, aqueles livros de banho, para a criança ir se apropriando, né, daquele elemento também, vão facilitar o interesse dela. A gente tem também uma forma de a gente antecipar a leitura, ou seja, a criança ela consegue identificar as formas do livro. Então, o que será que esse livro vai falar? E esse leão? O que o leão faz? Ele é bom? É um leão ruim? Quando a gente trabalha com essa antecipação na leitura, a criança se envolve mais, porque ela vai confrontando essas hipóteses dentro do texto, né? E essa variação melódica que a Ludmila falou é muito importante, porque faz com que a criança fique atenta o tempo todo àquela melodia, né? Aquela leitura dos pais. Joia! Agora vamos para a quarta dica para a gente desenvolver aí o vocabulário. Isso! A gente vai falar uma coisa que é muito comum a gente ver nas escolas, que as escolas desenvolvem, é a parte da rima. A gente, a partir dos 4 anos de idade, de uma forma mais sistemática, a gente pode brincar com isso, mas não só na escola, em casa também. A gente tem alguns tipos de textos de literaturas, que são as poesias, as parlendas. Essas cantigas populares. Exatamente. Né? Que são de fácil memorização, ou seja, a gente pode brincar no carro com a criança, dela ir memorizando, ou até mesmo estar em contato com a escola para saber qual que é o tipo que elas estão fazendo na escola, para que a gente possa fazer também.
E essa sonoridade faz com que a criança ela vá percebendo essas questões da fala e pela própria memória ela vai adquirindo aquele vocabulário. Não é um tipo de texto onde a gente está preocupado com o sentido e sim com as palavras e como que elas conversam entre si. Até mesmo a gente falar palavras que combinam, então a gente vai falando e a criança vai percebendo que tem uma que não combina, ou seja, que não rima. Isso vai fazendo com que a criança tenha atenção a essas palavras e, consequentemente, vai aumentando o vocabulário. Vale lembrar que a criança ela consegue já identificar a rima a partir dos 4 anos, tá? E manipular e evocar até os 8 anos de idade. Isso, e mais frequentemente, né, essa evocação, por exemplo, se a criança evocar 2, 3, 4 palavras que rimam, mais próximos aí dos 8 anos de idade mesmo. Agora, a 5ª dica para vocês, que é o que eu acho que a maioria dos pais e dos professores fazem na escola, principalmente na educação infantil, que é o faz de conta, né, gente? Essa questão do faz de conta é importante para o simbolismo da criança, né? Ela tem que se organizar ali na brincadeira para fazer sentido, né? Tudo que tá ali. Elas utilizam muitas vezes algum objeto com um nome, com outro nome no faz de conta. Então, isso é importante também para desenvolver o vocabulário. Também fica brincando, né, com bonecos, trocando de roupa, né, dos bonecos, criar mesmo todo um repertório ali de faz de conta, né, uma cena com a criança dentro da sala de aula e em casa também é muito importante para a gente conseguir desenvolver esse vocabulário dela. Geralmente as crianças elas gostam de brincar às vezes das profissões dos pais ou de reproduzir algum cenário que ela vê nos desenhos animados. Então a gente vai colocar assim que a criança ela vai brincar no consultório médico. E aí a gente tem vários instrumentos que não é uma linguagem muito comum da criança saber o que é um estetoscópio, às vezes a seringa que dá a vacina. Então esses elementos que a criança ela vai, às vezes até mesmo com objeto substituto, né, que não é um objeto real, dar um nome para isso, a gente está ampliando muito o vocabulário. Um pai que é advogado, ela vai mexer lá com a pasta, enfim, a gente consegue aí outros vocabulários que se não fosse por meio dessa brincadeira a criança não teria acesso. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem aí das nossas dicas. Pode deixar aqui nos comentários se tiver alguma dúvida. Beijo. Estamos à disposição. Tchau. Tchau.